nome é Lucas Manfré, eu sou o diretor do espetáculo Conto de Paredes Trincadas, da Cianua de Dança Teatro, e o intuito desse vídeo é compartilhar com vocês algumas das etapas do processo de criação do espetáculo. Esse projeto ele tem o patrocínio do PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura aqui de Londrina. Graças a ele foi possível fazer a investigação, todo o estudo e produção do espetáculo. Nós fomos contemplados pelo programa no ano de 2024, porém as investigações e estudos para a construção desse espetáculo, para o desenvolvimento do projeto, ele é um pouco mais antigo, ele começou em 2023, quando a gente começa a buscar referências para estudo e início das pesquisas sobre o trabalho. Em 2023 também é quando algumas obras literárias foram selecionadas para auxiliar na produção e construção do espetáculo, e também é quando tem o início do desenvolvimento do projeto de roteiro deste trabalho. O espetáculo tem como tema principal a memória, e é esse tema que a gente passa a estudar para desenvolvimento do roteiro, para realizar a investigação de personagens, criação da dramaturgia e das coreografias que são trazidas no espetáculo. Os retalhos que usamos desde o primeiro dia de ensaio, eles são elementos que se relacionam diretamente com essas memórias, né? Essas memórias que são dançadas em cada uma das cenas. Então, cada retalho ele representa uma diferente lembrança, partindo da sua textura, das cores, das formas. Essas são características representativas para cada história que a gente decide contar, né, que a gente escolhe contar. Então, desde o início, a gente buscou criar relações com os retalhos, ressignificando e construindo outros contextos para cada um deles. A memória, nesse sentido, ela vem para nós como um símbolo de resiliência e resistência. Play. O espetáculo ele representa uma história onde a casa, enquanto um local de morada, né, ela é a personagem central da peça. Nesta casa vivem duas mulheres que no decorrer da história passam a acolher uma terceira personagem, né, que a gente chama de caminhante. E esse caminhante ele vem desse mundo externo da casa, né? Na casa é onde as memórias resistem, onde o afeto está presente, e ele acolhe essas personagens que são envolvidas em um contexto onde o caos e o conflito do lado de fora da casa, né, tentam derrubar essas paredes. Vai encontrando maneiras de deslocar pelo espaço do palco. Eu já estou tão habituada com as aulas de lixo que eu não sei passar por elas e ver o que é dentro. Hoje eu vou catar papel e meu senhor não vai encontrar nada. Vi as mulheres olhando na direção do rio. Fui ver o que era. O Ademar está enganado. Ele não tem coração. Se o custo de vida continuar subindo até 1960, vamos ter revolução. Eu estava com uma cebola agora. O Benedito deu-me porque eu dei uns tomates. Mandei Vera guardar os tomates e fui perguntar se as mulheres eram. Meu nome é Tainara Pereira, eu sou atriz bailarina da Cianua de Dança Teatro. Tudo começou, na verdade, com algumas indicações do Lucas, que é o nosso diretor, né? A indicação da minha personagem é que ela não se esquecia de nada. Dentro disso, a gente começou a trabalhar com as lembranças a partir dos retalhos, né? E eu comecei a desenvolver uma relação com esses retalhos e como, então, que esses retalhos iam reverberar no meu corpo, né? Como esses retalhos a gente entende como essas lembranças, né? Como essas lembranças vão reverberar no meu corpo. Muitas das lembranças que eu tenho no espetáculo são lembranças que são compartilhadas comigo e algumas lembranças são lembranças minhas. E como essas duas coisas se atravessam. Como quando alguém conta uma história pra você, você lembra de algo que você já viveu.
Então, é esse entrelaçar da minha personagem que eu investigo por esse processo de criação. Então, o como cada história de retalho reverbera em mim e me traz uma lembrança minha já vivida. Então, como que isso reverbera dentro do meu corpo e como que esses pedaços de lembranças constroem, então, uma grande nova lembrança, né? E como eu divido essa nova lembrança com os meus colegas. Além disso, tenho como que a minha personagem lida com tudo que está acontecendo dentro da casa. A casa, eu fui a primeira que habitei a casa dos três, né? Então, tem isso também, o como que eu me relaciono com aquela casa, com aquelas paredes. Muito do que tá ali já não é novo pra mim, embora tenha um elemento todo novo, né, no espetáculo. Mas a maneira com que eu lido com ele, a maneira que eu me relaciono com esse novo elemento que está dentro da casa, é um pouco menos desesperada em alguns momentos. Eu tenho um ímpeto de coragem maior quando eu vou investigar, por exemplo, o objeto novo que está dentro da casa, né? Eu tenho uma relação muito próxima com a mulher personagem da Nathalie. E uma relação de parceria, porque ela chegou logo depois de mim. A gente já estava ali habitando aquela casa há um tempo até o Gabriel chegar, que é no recorte que se faz o espetáculo, né? Então, nós duas temos uma relação de confiança e de irmandade, eu entendo assim, muito grande. E como a gente também descobre, mesmo naquele ambiente de guerra, a gente descobre momentos para conseguir interagir de forma leve, mesmo na guerra. Ou como a gente pode amenizar a nossa rotina, mesmo diante da guerra. É isso aí, tá? Vai lá. Eu vou prever esse lugar. Olha isso aqui, mas aqui, ó. Aí pode ser levantar. Para aqui, aberta, aí fecha, ó. E vai para baixo. Fecha. Aqui, ó. Aberta aqui, claro. Fecha. Fecha por crescendo, ó. Por baixo e por baixo. Mantém fechado dessa vez. Ele desceu aqui, né? Aí ele esticou, certo? Aí a gente faz isso e no lugar. Tá. Esticou. Isso. Dá para traçar esse paralelo com o contexto de guerra e também dá para traçar esse paralelo com o contexto das muitas e muitas casas brasileiras, não é? Então, como que tantos brasileiros e tantas brasileiras buscam amenizar a rotina em meio à violência, em meio à fome, em meio à condição precária de moradia, em meio à insegurança da vida. Então, para mim, o espetáculo ele vem nessa emergência, assim. E os personagens se desenvolvem e são criados no meio desse sentimento de emergência. Como uma maneira da gente tentar aproximar essa temática da peça, esse contexto da peça com questões brasileiras, né, que se aproximam mais da nossa realidade, a gente busca numa plasticidade criar alguns elementos sensoriais e estéticos para tentar representar isso. Então, muitas coisas com textura, os cheiros que a gente trabalha dentro do espetáculo, as cores, né, os próprios objetos, que são símbolos que a gente acredita que se aproxima de uma questão mais nacional, mais brasileira, né? Que cria essa relação de afeto com quem assiste e com a gente também que está em cena. A trilha sonora, por exemplo, além dos efeitos sonoros que a gente traz com essa ambientalização, né, desse mundo externo da casa, durante o espetáculo a gente trabalha com uma trilha sonora com músicas brasileiras, argentinas, desde o tango, as sambas antigos. Tudo isso para tentar aproximar e para representar mais essa questão nacional, latina, né, que é nossa. Bom, vou falar um pouquinho sobre como foi a criação da minha personagem no espetáculo Conto de Paredes Trincadas.
Desde o primeiro momento que a gente escolheu um retalho, a gente já selecionou, junto com esse retalho, uma memória nossa, que poderia ser uma memória verdadeira, ou poderia ser uma memória de alguém. E eu selecionei essa memória desde o primeiro momento e estabeleci essa memória como a base para tudo que eu fosse criar. A partir dessa memória, ela veio do tecido, então da textura do tecido, das cores, do formato dele, se ele era muito grande ou menorzinho, da elasticidade desse tecido, a gente foi criando essas partituras. E esses movimentos permaneceram, pelo menos na minha personagem, do início da criação, desse primeiro ensaio, até a apresentação. Eu tentei percorrer esse trajeto todo com essa memória. A gente foi trabalhando essas memórias e incluindo algumas características da personagem. Por exemplo, a minha personagem era uma personagem que era mais polida, mais certinha, que se preocupava com tudo o tempo todo. Então a gente foi adicionando essas características que no final foram aparecendo tanto no figurino quanto na caracterização como um todo, né? E também uma coisa que aconteceu foi que no início era uma memória real e ao longo do processo da criação, principalmente quando a gente precisava fechar o solo, eu fui criando uma memória em cima dessa memória. Então, tipo, a memória, ela existe, é uma memória real, mas alguns detalhes não são reais. E também alguns detalhes vieram da personagem, não da minha própria memória, né? A confirmação daquilo. Então, é tipo, tá indo e continua só. Uma fração de segundo você vai pensar a respeito do que vai fazer. Olha para ela te olhar. O meu personagem, ele é o caminhante, né? Ele é esse personagem que a gente, quando o Manfred teve a ideia de criar, ele trouxe muitas referências, principalmente sobre essa questão da memória, sobre de como poderíamos captar essas memórias. E desde o início sabíamos que a figura do caminhante era uma figura que precisava guardar as memórias de maneira muito intensa, né? Desde a própria bolsa, desde do caminhar e buscar isso, né? E isso é muito interessante porque isso trouxe algumas características principais para o personagem, né? Principalmente quando a gente vai fazer isso para a dança, né? Porque é isso que acontece depois. Depois já tá na situação que aí você já faz certinho, então. Lembra que volta. Só senta na perna mesmo. Senta nisso, que nem assim, no eixo e fica. Se nós formos falar dos desafios e prazeres também, que foi a criação do espetáculo, foi a nossa mudança, né, de noção de como foi criar um espetáculo dessa magnitude, né, com cenografia, com iluminação, com essa ideia também dramatúrgica de personagens fixos, né, na história. Então, quando surgiu a dramaturgia do caminhante, surgiu também essa ideia de como representar isso na dança, né? E uma dessas características sempre foi esse ar pesado que o caminhante tinha, né? Essa coisa de tentar ter uma respiração mais pesada
E como é que é isso também nos movimentos que ele exige velocidade, né? Então, sempre tinha um peso muito grande que era além da mochila que carregava, né? Além da bolsa que carregava. E foram lugares que dentro da direção do Manfred isso teve um sabor diferente nas coisas, né? Porque isso, na hora que o espectador vê, ou na hora que eu mesmo tenho a liberdade depois de criar as relações dentro do movimento, são coisas que transformam nossa sensação de movimento. Então, esse corpo pesado, essa musculatura que o personagem tinha, que é uma musculatura de algo que já... de uma idade, de um negócio, assim, a gente não sabe mais ou menos as idades dos personagens, mas tinha esse peso de cada um, né? O Lucas me procurou porque eu tenho um trabalho de pesquisa sobre regiões afetadas pelo crescimento urbano e eu sempre pesquiso a identidade do lugar e crio metáforas visuais sobre esses lugares. Uma pesquisa na comunidade, descobrindo quais são as deficiências e as lutas que essa comunidade sofreu. Então eu crio seres mágicos para criar novas lendas e mitos nesses lugares. Eu faço uns cortejos nessas comunidades, faço umas performances anônimas em lugares. Eu vou criando esses seres místicos para representar pessoas, plantas, animais. E como está dizendo, o Lucas me procurou para fazer essa peça. Ele veio com algumas colocações, né, que são principalmente os tecidos, que tem uma memória afetiva forte para ele, que é de uma pessoa que já se foi. E ele queria criar um ser de memórias, né, onde contemplasse tanto o espaço como as pessoas. E o meu trabalho ele já fazia isso de alguma forma, né? Ele pega a essência de algum lugar e transfere para as peças. E nessa fantasia, né, essa entidade, tem vários nomes que podem ser dados para elas. Esses tecidos tinham muito valor. Tem dourado, tem prateado, tem oncinha, tinha várias cores assim. Então teve que se mesclar tudo isso para mostrar que era uma memória, né? E talvez a maior dificuldade estava aí, né? Porque eram peças muito coloridas para uma figura que representava um pouco de saudade, de luta, né? E o resultado final, né, que eu acho que eu mesmo me admirei, foi que mesmo ela representa muita coisa, né? Ela é alegre, mas ela é sóbria também, a figura do guardião. Ela pode assustar, mas ela traz alegria, né? E eu queria falar algumas coisas que à primeira vista as pessoas não enxergam, né? Então, por exemplo, a máscara, né? A parte do rosto da entidade. A figura desse rosto, ele representa uma casa, né? Ele tem esse formato de uma casa, que normalmente passa batido, né? Eu faço propositalmente para ser subliminar isso, para não ser entregue já a obra toda. E essa própria máscara foi feita com retalhos, né? Retalhos na mesma técnica de papel machê, mas feito com tecido. Então, ela é uma máscara mais flexível do que eu faço normalmente, né? Eu usava cerâmica, madeira. Essa é um pouco mais flexível. E eu quero que, lentamente, o espectador perceba que seja uma casa ali também, né? E que os retalhos sejam não só as memórias do tecido, as minhas memórias, né? Passei horas costurando, então não quero que essa memória está lá, né? Essa memória artesanal, dia a dia de trabalho, está nessa fantasia, assim como os dançarinos, né? Os atores dançarinos que levam essas memórias para a fantasia, né? Eles emprestam essas memórias deles também para a fantasia. Então, eu acho que ela unificou tudo
todos esses pensamentos num ser só. A minha participação no espetáculo Conto de Paredes Trincadas, da Cianua, veio através de um convite do diretor Lucas Manfred, e esse convite me chega como um presente e também um desafio. Enquanto atriz, dar vida a essa personagem tão importante e tão enigmática, que é a guardiã. Uma personagem que emerge das sombras, guardiã das memórias, de tudo aquilo que a gente tenta preservar em meio ao caos. Isso, pensa no áspero, no rígido. Pensa no que quebra. No palco, pensando no processo criativo, em toda a movimentação cênica de expressividade da personagem, eu a vejo surgindo como um farol, um lugar seguro onde as outras personagens elas buscam realmente preservar as suas individualidades em meio àquele conflito que elas estão vivendo. E é esse conflito, né, que ameaça apagar essas memórias. Mas eu sinto que a guardiã ela vai além da guardiã de memórias pessoais. Ela transcende o pessoal e se torna um símbolo universal de comunidades que sofrem com o apagamento, com a perda das suas identidades, das suas raízes. Ela tem essa coisa de antecipar. E aí, quando você fez uma coisa aqui, me remeteu, acho que pode ser isso aqui, ó. Tudo bem que não vai ter dedo, mas sabe de fazer um caminho e fazer um caminho ser percorrido? Que é uma coisa da referência do Gabriel. O giro é uma referência da Nathalie. De repente pegar alguma coisa de referência do sol da Thay, que ela faz tipo... Ah, o da Thay tinha trazido aqui agora. Então ótimo, então fica nisso, porque fica menor. Melhor do que você sair muito do corpo. E é interessante que a presença da guardiã no espetáculo ela é bem sutil, mas ao mesmo tempo ela é muito constante. Para mim, é como se ela fosse um espírito protetor, como se ela vivesse em cada canto da casa, observando, cuidando, preservando cada memória, observando cada emoção das personagens. A guardiã, ela é, para mim, a resiliência personificada. Ela é o medo e a esperança entrelaçados. É um desafio de dar vida àquilo que não se vê, mas que se sente. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a vida dá diferença, eu tenho a foto aqui, ó. Já segui a foto. Então, sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade... Vou pegar uma cadeira assim. Estado Nogueira, extrato para atingir, para fazer pontos na madeira, para deixar tipo aquelas madeiras envelhecidas, sabe? Ou pintada com uma cor, sei lá. Que tem dinheiro, mas não compra alegria. Bom, durante uma das fases desse processo de criação do espetáculo, nós realizamos 2 ensaios abertos ao público, né, de forma gratuita, onde a gente faz essa abertura mesmo de processo de criação.
apresentando o material que a gente tinha pronto já até aquele momento e em seguida realizando um bate-papo, né, para ouvir esse feedback, esse parecer mais próximo do público sobre essa experiência, sobre a vivência com o espetáculo. Então essa é uma etapa muito importante para nós, principalmente durante essa fase de criação do espetáculo, porque é quando a gente tem esse primeiro contato com o olhar do público, né, com o sentimento do público sobre o nosso trabalho. Então nós realizamos em 2 etapas, né, em 2 ensaios abertos, que foi muito produtivo para a gente dar continuidade até o momento da estreia de fato do espetáculo. Tá aqui. Então tá aqui. Então estão faltando esses 2. Porque aquele é costa. E aqueles 2 é aqui e aqui. Então tá faltando mais esses 2. Pra não colar. Sim. Deixa eu ver, não. A textura mudou com vocês. Legal. Colei bem, mas bem. Olá, eu sou a Carol Vacari, eu sou iluminadora do projeto e o processo de criação desse espetáculo começou já tem alguns anos, quando eu estava como iluminadora de um outro projeto da companhia e em um dos dias de apresentação começamos a conversar sobre projetos futuros, novas ideias para circulações, enfim. E aí eles trouxeram esse espetáculo, que naquele momento eles estavam começando a ensaiar, mas ainda sem data prevista para estreia, não tinha patrocínio para criação e eles estavam começando a investigar a temática, mas já me trouxeram para esse projeto, começando essas conversas sobre o que eles gostariam que o espetáculo se tornasse, né? Mais 6 apresentações de estreia, né? Intensificou esses ensaios. E aí, logo em seguida, já comecei a assistir e esse processo foi muito gostoso, prazeroso. Pela nossa intimidade, pela nossa relação, que já existe tem algum tempo, né? Então, a criação, ela foi muito em conjunta, eu acredito, assim. Porque eu pensei várias coisas. Mas, né? Não sei se daria. Mas, tipo, do míssil eu acho que daria pra ter um só pra ele, um refletor só pra ele, sabe? E aparecer nesses momentos. Ali na mesa eu acho que daria pra ser. Você falou, né? De uma luz pendurada. Talvez aquelas com. Nos meus processos eu sempre gosto muito de perguntar para quem está ali envolvido com o projeto o tempo inteiro do que eles estão idealizando, né? Se eles já estão visualizando algo em relação à iluminação ou ainda não. E aí vou propondo a partir dessas conversas também. Logo nos primeiros ensaios que eu assisti, eles já me trouxeram alguns pontos que eles visualizavam da iluminação, né? De como essa luz criaria toda uma atmosfera que mudaria muito no decorrer do espetáculo. E eu espero que a gente conseguiu fazer isso. E teve muitos testes, o que eu acho incrível, extremamente essencial, principalmente por um projeto como esse, que a luz faz total diferença no projeto. E algumas pessoas, inclusive relatos de alguns amigos, algumas pessoas que assistiram o ensaio aberto, que viram com e sem luz, disseram que a atmosfera que a luz causa provoca muitas sensações neles, que impulsiona essa imersão dentro do espetáculo, que para mim é muito bonito, né? Muito rico esse tipo de comentário, de feedback em relação à iluminação. Que altura você quer, Fran? Tem que ver aí em cima da mesa. A Nara vai
Fala como você está se sentindo aqui pro nosso documentário. Não vou falar nada. Eu que vou editar, não vai dar. Posso falar muitas coisas. Me senti acuado. E você, como é que você tá pro nosso documentário? Tô nervosa. Tá nervosa? E você, guardiã? Tô guardando todo mundo. Tá guardando? Tá bom. Tchau, míssil. E como é que você tá se sentindo? Horrível, muita ansiedade. Vai passar. Merda pra nós. Merda. Tem que virar aqui assim. E aquela luz você consegue ver lá no fundo agora, né? Sim. Do abajur. Você entra em alguma coisa também, da saída. Na saída, é quando a gente vem, como a gente faz. Tá. E... Tá, Gabriel? Mas você fica meio ali na tensão. Pra puxar ela mais rápido. Em outubro de 2024 foi quando então a gente realizou a estreia de fato do espetáculo, com 2 temporadas de apresentações, e após cada uma das apresentações nós fizemos também bate-papos com o público, convidando o público a ficar, né, pra gente ter essa troca de compartilhamento mesmo, onde a gente apresentava uma base da nossa pesquisa, de como foi a criação do espetáculo, e para ter essas impressões, ouvir essas impressões do público, né, sobre o que acessou a eles, o que eles sentiram, né, sobre as curiosidades também. Então, a primeira temporada de estreia, ela foi realizada dentro da Andorinhas Mostra de Artes Cênicas, que foi uma mostra produzida pela Divisão de Artes Cênicas da UEL. E em seguida, no mesmo mês de outubro, nós realizamos a segunda temporada de estreia do espetáculo, com mais 3 apresentações seguidas de bate-papos. Bom, eu estou muito feliz e orgulhoso com o resultado desse projeto, com a construção do espetáculo Conto de Paredes Trincadas. Muito feliz pela participação de uma equipe tão grande no trabalho, uma equipe que dedicou muito tempo, muita criatividade e muito carinho, assim, pessoas que entraram de peito aberto assim, para trabalhar com a gente, ouvindo nossas propostas, trocando muito com a gente. Então, assim, sou muito grato e muito feliz a todas as pessoas que estiveram e participaram direta e indiretamente desse processo com a gente, porque teve essa equipe que esteve mais próxima, mas teve assim, muitas pessoas, amigos, familiares, que auxiliaram e nos apoiaram, né, durante todo esse ano e os anteriores também. Então eu quero deixar o meu agradecimento a essa equipe, agradecer a cidade de Londrina, a Secretaria de Cultura e ao Promic por acreditar no nosso trabalho. E é isso, agradecer vocês por estarem com a gente também, acompanhando os espetáculos. E muito obrigado e até uma próxima. Chuva de vento é quando o vento dá na chuva. Sol com chuva, céu cinzento, casamento de viúva. Seca a secura da fazenda do sol, chove na